Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez para fazer uma reflexão com o nosso querido Sérgio Lopes, que vem lá de Pelotas, né, Rio Grande do Sul, Brasil, não vem, né, é virtual, para nos falar, né, fazer reflexões sobre o Sermão da Montanha. Então, Sérgio, antes de mais nada, é com muito carinho, com muita alegria que nós recebemos você aqui hoje, nós te recebemos. Você tem um trabalho lindo nessa área, que já auxiliou muita gente, continua auxiliando muita gente, a gente vai falar sobre isso depois. E, antes de mais nada, a gente agradece muito a sua presença, a sua participação nessa reflexão com a gente hoje. Eu gostaria, antes da gente dar a partida da reflexão propriamente dita, convidar todos para fazer uma oração junto comigo, mentalmente. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia e bondade. Pai de amor, agradecemos, Pai, o dom da vida. Agradecemos o nosso livre-arbítrio e a bênção da reencarnação. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores espirituais em nossas vidas, nos servindo com amor, com dedicação, com carinho, nos auxiliando em cada etapa de nossas encarnações. Agradecemos também a presença amorosa e fiel dos nossos guias espirituais, o seu compromisso de longo prazo, o seu amor, a sua dedicação. Nós pedimos aos nossos benfeitores a sua presença e a sua participação no estudo de hoje, nos auxiliando e nos intuindo no bem com Jesus. Bom, Sérgio, mais uma vez, então, seja muito bem-vindo. Eu sei que você tem uma atuação grande aí no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Especialmente, você faz parte, atuante, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que completou recentemente 100 anos de existência. Mas você também faz parte da AME, Associação Médico Espírita, não é isso? De Pelotas, que é um outro trabalho muito bonito também, que é feito aí. Será que você podia falar, antes de você começar realmente o seu assunto, falar um pouquinho dessas duas coisas para a gente? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, do Alexandre, da Daniela, de todos os amigos, para participar desse espaço. Eu costumo dizer que, atualmente, eu acho que o trabalho mais importante que a gente tem é esse, de estudo mesmo, né, de grupos de estudo, que puderam agora se transformar em grupos de estudo de amplo alcance, não? Que a gente pode alcançar grupos, estar juntos de forma virtual, mas de uma maneira bastante intensa e proveitosa. Então, eu agradeço a oportunidade, tomara que seja bastante proveitoso para todos nós. Sim, Alexandre, eu faço parte já, desde muito tempo, espírita do Rio Grande do Sul, participei aqui da evangelização espírita, do movimento da juventude espírita, e depois continuei trabalhando como expositor, como articulador do movimento espírita aqui no Rio Grande do Sul, e isso foi se expandindo, né, com uma atividade que a gente vai mais no trabalho da divulgação doutrinária pelo Brasil todo, e fora do Brasil, agora mais através da Associação Médico Espírita, é verdade, a Associação Médico Espírita do Brasil, que foi fundada pela doutora Marlene Nobre, que já está no plano espiritual agora, tem esta atividade fantástica que é de tentar concentrar os assuntos mais científicos dentro da área da ótica da temática principal da saúde e da espiritualidade. Então, esse trabalho tem merecido, ao longo dos anos, a nossa atenção também, e temos uma alegria muito grande de fazer parte desse grupo, que é um trabalho muito importante, porque abre um caminho que é um pouco diferente daquele caminho mais habitual do trabalho doutrinário pela rede federativa, e que é muito importante, mas o trabalho da Associação Médico Espírita tenta avançar mais pela linguagem científica, que é uma das pernas importantes que o Espiritismo propõe também, trazendo esta contribuição nesse momento cada vez mais importante da temática da saúde e da espiritualidade. Então, é por aí que a gente anda. Dentro do trabalho da AME Brasil, a gente tem um livro que a gente sempre fala que é muito importante, que eu escrevi junto com a doutora Irvênia Prada e o Décio Andoli, que é o Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Parece que está já meio encaminhado a tradução para o inglês. Então, provavelmente, em breve, teremos... É um livro importante porque ele
ele aprofunda, ele estende a reflexão que André Luiz faz no livro No Mundo Maior acerca dos 3 andares do cérebro, dos 3 níveis, do castelo de 3 andares da casa mental. Então, esse trabalho, hoje, a gente encontra ressonância muito grande em abordagens científicas e avança também na compreensão desta funcionalidade da casa mental, né? O nosso funcionamento psíquico. E nesse livro, de mais de 600 páginas, a gente explorou profundamente esses 2 capítulos, né, de André Luiz no livro No Mundo Maior. Então, tomara que em breve esteja disponível também aí para a língua inglesa. É por aí. Tem muita gente que assiste essas reflexões que a gente conduz, que outras pessoas conduzem, e que não entendem ou não conhecem a dimensão da obra de André Luiz, que na década de 30 do século passado começou a editar seus livros para o Chico. Né? E a gente sabe que a ciência, hoje, a ciência médica, hoje, pesquisas estão comprovando que muita coisa que André Luiz dizia, né, há quase 100 anos atrás, é fato, né, especialmente com relação ao corpo humano. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso para quem nunca ouviu falar dessa história? André Luiz ele antecipou a ciência várias vezes, né, as descobertas científicas que estão sendo trazidas como verdades científicas, né, como evidências científicas mais contundentes. Por exemplo, André Luiz, em 1947, quando escreve No Mundo Maior, ele fala que o nosso cérebro tem três andares, 3 níveis. O nível reptiliano, que é um nível mais primitivo, que tem a ver com os arquivos do passado, um nível intermediário, onde estão as conquistas do presente, e um nível superior, representado pelos lobos frontais, que estão as eminências do futuro que a gente deve atingir pelos golpes de esforço, etc., no sentido da moralização. 20 e poucos anos depois, um neurocientista britânico, Paul MacLean, revela que o nosso cérebro se divide em 3 partes principais, do ponto de vista de funções. Isso foi um boom na ciência, né? Porque foi uma revelação que mostrou que nós temos níveis de funcionamento psíquico, desde o instinto, da primitividade, até os níveis mais elaborados da subjetividade, da razão. Mas André Luiz falou isso há 20 anos antes, né? Através dos esclarecimentos de Calderaro, com uma extensão muito mais ampla. Então, é isso que a Anne, né, que nós estamos nos debruçando para tentar juntar esses conhecimentos e, através da revelação da psicografia do Chico, a gente teve, então, já uma série de considerações que merecem hoje ser avaliadas. Por exemplo, André Luiz fala nessa mesma obra que nós temos neurônios no nosso cérebro que são responsáveis pela parte motora, pela sensibilidade, pela sensitividade, e também estruturas neurais que são responsáveis por captarem as impressões da consciência. Seria tipo assim, quando a gente falha moralmente, tem sensores físicos no nosso cérebro que acordam e avisam, tem algo errado com você. Isso repercute no psiquismo. Isso André Luiz falou em 1947. E a ciência até hoje ainda não chegou nisso. Então, ele faz uma provocação, vamos dizer assim, que talvez ainda seja mais alguma coisa que daqui a pouco alguém, algum prêmio Nobel, em breve, possa chegar e dizer, olha, descobri um negócio aqui. Isso pode ser validado mais adiante, trazendo uma série de confirmações daquela obra de André Luiz. Então, por aí. Bom, fantástico, né? E agora, então, Sérgio, a palavra é sua. Eu gostaria que você seguisse, conduzisse de acordo com o formato que você achar melhor. Se você quiser participação, se você quiser fazer uma apresentação antes, quer dizer, você tem que ficar à vontade para conduzir da maneira que você quiser. Tá? Ok. Muito bem, a nossa proposta hoje é refletirmos acerca do Sermão da Montanha, né? E eu imagino que isso possa ter um pouco a ver, o convite de eu estar aqui em função do livro que eu escrevi alguns anos atrás pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que se chama O Código do Monte. E é claro que vou fazer algumas considerações breves sobre, inclusive, a história desse livro, como é que isso surgiu para eu pensar, e logo em seguida passar para vocês que queiram trazer as suas colocações, né?
e quem possa já ter lido o livro, não sei se aqui alguém já leu o livro, porque esta obra, ela essa que o Alexandre está na mão. Essa obra, ela nasce da ideia de poder fazer um aprofundamento numa direção do estudo do Sermão da Montanha, que, como nós sabemos, é o coração do Evangelho, né? Se o Evangelho de Jesus é o coração da mensagem moral do mundo, o coração do Evangelho de Jesus é o Sermão da Montanha. Mais especificamente no que se refere às suas bem-aventuranças, que são muitas, né? Mas que nós escolhemos pelo Evangelho de Mateus, que ele descreve 8 bem-aventuranças. E há alguns anos atrás, quando eu estava lendo essa página que sempre me encanta, porque tem algo muito interessante no Evangelho de Jesus, que é assim, cada vez que a gente lê pela primeira vez. Ele nunca é o mesmo livro, ele nunca é o mesmo ensinamento. Ele é vivo, né? Então, pelo menos para mim, talvez vocês possam ter essa mesma sensação. A gente lê aquela página e diz, nossa, isso aqui eu não tinha pensado. Nossa, isso aqui eu não tinha... Né? Por quê? Porque a mensagem de Jesus tem essa propriedade de que ela é viva. E tudo que é vivo apresenta algo novo, apresenta transformações. E esta proposta da doutrina espírita, de que a gente não leia a letra morta, ou seja, aquilo que já está sabido, mas que transforma em algo vivo, né? Tendo em vista de que o futuro, né, ele está presente desde já dentro de nós. Né? Então, quando a gente lê o Sermão da Montanha, a gente teve vários momentos. Esses dias eu estava lendo aqui, quando o Alexandre e a Daniela me convidaram para fazer parte do grupo, eu dei uma olhada no livro, né? Eu dei uma olhada de novo no livro. E eu lendo o livro, assim, em algum momento, né? Esse livro foi escrito em 2013, portanto, estamos indo para 8 anos. É isso, né? 8 anos. Pois então, esse livro, lendo ele hoje, a gente pode avaliar e analisar as mesmas passagens de Jesus de um caminho completamente diferente, ou mais amplo, ou mais além, mais expandido. Né? Eu costumo dizer aqui para o pessoal da federação, olha, se eu tivesse que continuar escrevendo Código do Monte 1, 2, 3, passaria o resto da vida escrevendo só desdobramentos do Sermão não ia acabar. Não ia precisar escrever sobre mais nada, bastaria. Não ia acabar. É interminável, porque são infinitas as possibilidades de ensinamento daquilo que Jesus, naquela ocasião, com muita tranquilidade, como tudo que ele fez na vida, né? Lembrando que Jesus era extremamente tranquilo, né? Alguém que é capaz de subir numa montanha despretensiosamente e lançar a mais bela página moral da história da humanidade é alguém muito diferente de nós, que somos intranquilos, inseguros e aflitos. Então, quando ele nos fala no Sermão da Montanha, ele não está simplesmente dando um ensinamento teórico. Ele está ensinando alguma coisa que a gente tem que aprender na vivência. Né? Na vivência. Então, ali naquele momento, quando nós desenvolvemos essa obra, me pareceu muito interessante esta escala ascensional do processo de desenvolvimento das virtudes. Porque Jesus começa falando, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, conforme a tradução. E nos resulta na mesma coisa no final, né? Que é a abordagem, a prioridade que ele dá à importância da humildade. Então, cada bem-aventurança tem uma virtude principal, não é? Tem várias virtudes, mas tem uma que é eixo, que é centro. Então, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade. E aí, então, estudando a questão da humildade, vamos ver desde da origem da palavra humilde, que vem de humus. Humus é terra, certo? Terra, adubo, é a base que nos torna iguais como humanos. Também dá origem ao prefixo do humano e do humilde. Para ser humano tem que ser humus, para ser humus tem que ser humilde. Então, Jesus começa por aí. Começa do início nos ensinando assim, que quando a gente não desenvolve desde o início, o resto dá tudo errado depois. Né? Dizer, ó, se não for humilde, se não se sentir igual a todo mundo, já começou mal. Então, ele traz essa contribuição. E aí, depois, analisando um pouquinho mais, nós encontramos que essas 8 bem-aventuranças,
tem uma certa correlação, para fins de estudo nosso, com os nossos centros de força, com os nossos chakras. Por exemplo, o primeiro chakra é o chakra da base, da raiz, é o do humus, é o básico, né? Que nos situa na Terra. Então, isso tem uma sabedoria também científica, porque quer nos dizer que se nós não estivermos bem assentados fisicamente na nossa vida, nós também fazemos um processo de evolução e de espiritualização apressado que vai dar errado. Primeiro, antes de sermos bons e nos tornarmos espíritos, nós temos que nos tornar bons seres humanos. Nós temos que ter um bom humus. O humus é também a terra fértil, aquela lá da parábola do semeador, que diz assim, a semente caiu em terra fértil. Jesus usava muito essa metáfora da terra, né? Gostava muito dos territórios, da semente, e ele nos falava desse território. E aí, quando eu comecei a pensar o livro, porque muitos amigos, né, companheiros do movimento espírita já escreveram sobre o Sermão da Montanha. Não caberia escrever um livro para dizer as mesmas coisas com palavras diferentes, não é? Vai ficar uma obra repetida. Eu disse, o que eu poderia contribuir? E aí eu pensei que esses níveis de bem-aventuranças, eles podem ser encaminhados no nível interior nosso, podem ser entendidos no nível interior. Por exemplo, a nossa relação de humildade com os outros dentro de nós, como é que a gente desenvolve a partir das virtudes? Mais adiante, ele vai falar assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ali já está muito divulgado, muito sabido, que a Terra passa por um momento de transição, que nós vamos passar por um plano de regeneração, que vai demorar ainda, já está acontecendo, mas ainda bastante lenta. Isso tudo a gente já sabe. Mas aí, então, quando eu estudo e proponho a mansuetude, me parece que Jesus também está falando ali, além dessa questão, ele está falando da terra interior. Novamente, terra, né? Terra, o território interno. Quando a gente se regenera através do autoconhecimento, do mergulho interior, da diminuição da ansiedade, dos processos que nos levam a nos tornar mais pacíficos conosco mesmo. Então, Jesus está nos ensinando um caminho interno ali, que na sua época ele não podia falar, né, desse modo mais específico, mais psicológico. Mas hoje, com a contribuição da doutrina espírita, a gente pode apresentar uma conotação psicológica para os ensinamentos de Jesus. E dali, então, surge o código. Então, daí o termo código, né? Código do Monte, que é mais uma colocação de impacto para poder tornar o livro um pouco mais interessante de ser aprendido. Mas é como se fosse um código moral, né? Estamos mostrando um código moral, um caminho moral, um mapa para a gente se orientar e desenvolver as nossas virtudes, que são ascendentes. A figura de Jesus subindo em cima do monte pode corresponder também da gente entender que a nossa escalada moral, ela também ela é uma subida, né? Começando pela humildade, passando pela resignação, a mansuetude, a fé, o perdão, que é a misericórdia, a pureza de coração, o amor, o altruísmo, os pacificadores, até chegarmos na culminância lá do máximo, no topo, que é a caridade, através dos que agem, né, dos bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça. Quando Jesus falava em amor à justiça, ele estava falando daqueles que agem, né? Portanto, ele está falando da virtude máxima, que é a caridade, reunindo todo este conjunto de virtudes essenciais que a gente precisa ter para que ela seja legítima. Então, quando a gente trabalha de forma integrada, mais inteira, isso não é uma encenação, isso não é um personagem que está agindo. Isso é o fruto de uma conquista. É o fruto da conquista do ser. E também, curiosamente, vamos encontrar que também nessas várias virtudes, elas têm uma certa correspondência com esses níveis de chakras, né? Por exemplo, a caridade tem a ver com o coronário. A misericórdia tem a ver com córdia, com o coração. Então, é muito interessante vermos que tem uma certa correspondência, uma certa equivalência desses níveis de virtude, os centros de força. Podemos pensar também na própria obra de André Luiz, dizendo que
esses níveis são evolutivos também. Então, esses conhecimentos, eles se reúnem, eles se cruzam e eles se tornam interessantes para a gente conversar. Por exemplo, num grupo de estudo, como que nós estamos aqui. E vamos lá. Fala, Daniela. Eu estava achando interessante, eu acho interessante porque, na verdade, esse código... Desculpe, a Dani ela tá falando, está mostrando a minha imagem como sendo amarelo, porque ela está usando o meu microfone. Tá Mas bem. você pode falar que aparece você. Então, o código, para mim, né, eu entendo dentro dos estudos que a gente tem feito, ele é o código de Deus, né, está relacionado com as leis de Deus. E quando a gente lembra a pergunta lá no Livro dos Espíritos, que fala que Deus nos criou simples e ignorantes, mas colocou toda a potencialidade dentro de nós para que a gente desenvolva, que é o convite para a gente, né? Então vem a questão das virtudes. Essa relação que tu faz, né, sobre os pobres de espírito, com a humildade e com a base, para mim, mais uma vez mostra a simplicidade que Jesus nos ensina. Porque é simples, mas a gente aprendeu um pouco complexo. A nossa aprendizagem foi um pouco complexa, vamos dizer assim, para ser bondosos com nós e respeitosos, e a gente meio que perturbou um pouco essa situação, né? Complicando. Sim. Mas a base, ela é simples, né, Sérgio? Acho que sim, Daniela. Eu acredito que uma das coisas que a gente tem que tomar um cuidado é com a arrogância do saber, do pretenso saber, né? Eu, mesmo como espíritas, que a gente tem um leque muito grande de conhecimentos, o espiritismo explica muita coisa, e tudo começa a fazer muito sentido, a gente começa a ficar vaidoso, assim, daqui a pouco, se não se dá conta. Porque a gente acha que já está sabendo muita coisa. E aí começa a fugir desse preceito fundamental, né? Que o conhecimento, ele não gera o ser. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Mas o ser autêntico, o self, ele tem a ver com a conexão profunda com essa base. Nós não podemos esquecer assim que a pessoa humilde é aquela que está sempre aberta para estar disposta a jogar fora tudo aquilo que acredita e aprender o que tiver que ser de novo. Que não se apega. Porque essa é a terra boa, né? A terra fértil é a terra do humus, é a terra que recebe a semente e acolhe a semente. Né? E depois se transforma em semente também. Produz o fruto. Então, esse é o ensinamento da humildade. A humildade, ela é um trânsito que a gente precisa desenvolver permanentemente. E é interessante que Jesus, que é o ser mais perfeito que Deus nos mandou, ele não apenas se anunciava, mas ele vivenciava a humildade no seu grau mais verdadeiro. Porque a gente encontra Jesus caminhando com as pessoas mais simples, ele não escreve, ele não é palestrante, ele não escreve livro, ele não monta templo, ele não disputa cargo, ele sai a caminhar pegando pescador pelo caminho, não gosta muito dos fariseus quando entra lá dentro daquele templo e vê aquele monte de gente paramentada com livros e tentando ensinar para os outros, ele não gostava dessa gente, né? Acredito que não gostaria muito de muitos de nós hoje em dia, inclusive no nosso meio, ia dizer, olha, gente, calma, não é isso, não é aí, é diferente, é um trabalho de igualdade, de fraternidade, de solidariedade e de abertura. Então, esta é uma mensagem do humus, né, dessa primeira virtude, me parece. Né? Então, acho que concordo plenamente contigo, Daniel. Acho que é por aí. Eu ia perguntar que partes do livro que vocês acharam mais interessantes também, né? Que quem tenha lido, qual que teve uma ressonância especial para cada um, que pontos desse livro podem ter gerado essas questões. Isso aí é uma pergunta que eu ia fazer para o grupo. Para mim, eu vou responder por mim rapidamente. Para mim, a parte que teve ressonância é o que fica entre essa página e essa.
É o intervalo entre o início e o fim. Exatamente, né? Entre o bom dia e o até amanhã. Tem uma questão que eu acho muito interessante, que é quando você faz a associação com os chakras. Né? E a gente vê, a gente entende que as virtudes, elas não são em sequência, né? A gente vai desenvolvendo perdão ao mesmo tempo que desenvolve a humildade, a mansuetude e por aí vai, né? Mas que mas tem que começar em algum lugar, né? E aí eu vejo que a última, né, a última virtude, quando você chega, eu acho para mim que você chega mais próximo de Deus, né? Seriam as frequências mais elevadas, que tem a ver com o nosso chakra coronário. Então a gente começa na matéria, na base, né, e vai quintessenciando ou aumentando a frequência, elevando a frequência, até que a gente, vamos colocar assim, né? A gente vai do solo, na base, a Deus, no alto. Uma conexão com o divino, né? Lembrando que o divino está dentro de nós também. Então, na verdade, quando a gente conecta com o divino, a gente conecta com o nosso verdadeiro ser. Quer dizer, tem muito pano para manga nesse assunto. Muito, muito, Alexandre, muito. Aí onde você colocou, tem muita coisa para a gente poder considerar. Por exemplo, o divino, que a gente tem, porque nós estamos numa dimensão material, a gente tem não tem como escapar da ideia de início e fim, de embaixo em cima, do dentro e do fora, são decorrências naturais da nossa dimensão que a gente está. Mas o topo, ele não é algo além, afora, ele é algo dentro também, não é? Então, a culminância da caridade, ela não se dá depois da humildade, ela se dá junto e simultaneamente. Porque se ela não se der junto, ela foi mal entendida. Começa que a própria caridade não é uma virtude. A caridade, ela é a reunião de todas as virtudes. Porque a caridade, como diz Paulo, né, ela é simples, ela é indulgente, ela tudo suporta, tudo crê. Portanto, ela é a reunião das virtudes. Né? Caridade é o resultante, é o processo decorrente que o indivíduo se transforma. A pessoa caridosa, ela não se dá conta que ela é caridosa. Ela não sabe que ela é caridosa. Por isso que a caridade não é algo que a gente faz. A pessoa não... Assim, a caridade, o indivíduo se transforma no indivíduo caridoso. A caridade tem a ver com o ser e não com o fazer. Então, às vezes, a gente diz assim, olha, hoje eu vou trabalhar no sábado, né, na caridade. Hoje eu vou fazer caridade. Tá, é um exercício que a gente faz, a gente se reúne em grupo, a gente ajuda as pessoas, é como se fosse uma oficina que a gente se alia para tentar sensibilizar as nossas ações. Mas isso não é ainda caridade, isso aí vamos dizer, uma prática, né, que ainda não está distante daquilo que é o indivíduo caridoso. O indivíduo caridoso é o bom samaritano, né? É o samaritano que está caminhando, tem um homem caído. E ele para e coloca no cavalo, coloca os olhos e tal, depois leva para a hospedaria. Não é? Diz lá, olha, atendam ele que amanhã eu volto aqui e pago a conta dele. Isso é caridade. Caridade é aquilo que está no caminho e a pessoa faz porque está no caminho dela. Começa que ele não se desvia, né? Ele não se desvia, ele não deixa de fazer o que ele tinha ido fazer. Interessante, né? Na caridade. Às vezes a pessoa diz, não, caridade a gente tem que parar de fazer as coisas que a gente está fazendo para fazer caridade. Não. Na parábola do bom samaritano, ele não faz assim. Ele está caminhando, surgiu na frente dele, é obrigação dele. Caridade é obrigação. Caridade é dever. E ele faz isso de boa vontade, ele faz isso feliz. E depois que ele paga a conta daquele homem, ele vai embora, ele não sabe o nome daquele homem. Ele não pegou o endereço para depois ir receber o pagamento da caridade que ele fez. Ele nunca vai se lembrar, ele nem vai se lembrar que ele fez isso. Isso é caridade. Em compensação, aquele que recebeu a ajuda, ele nunca vai esquecer do benfeitor. Né? Ele vai ser sempre grato por aquela pessoa. Mas a pessoa não fica esperando isso, não fica contando com isso. Então, de fato, a caridade, o coronário, ele se abre quando a pessoa está madura. É quando ela está, assim, aberta
para poder vivenciar as circunstâncias da vida, sem afetação, sem divulgação, sem grandes ambições, né? Muito diferente do que acontece hoje, né? Muito diferente do que acontece hoje. O pessoal faz a caridade com uma mão, com o celular do outro lado, batendo uma foto, né? Para divulgar, né? Então, não é bem caridade isso. Mas por aí, acho que sim. E isso é interessante isso que tu falou, Alexandre, porque o livro, quando eu escrevi, ele é claro que, por uma questão didática, pedagógica, a gente é obrigado a escrever uma virtude depois da outra. Mas as virtudes, elas não são lineares, elas não são assim, agora eu desenvolvi humildade, agora eu vou desenvolver o perdão, eu vou desenvolver a fé, agora eu estou indo para o amor. Não é assim, né? Na verdade, ele é simultâneo. E ele tem idas e vindas. Quando a gente pensa que já está numa... Tipo, acontece alguma coisa, a gente vê que não está ainda e cai e volta. É um processo dinâmico, não é? E uma outra reflexão também, que é assim, ó, que pode dar uma ideia de que se a gente começa no humus e quando chega na caridade a gente se torna tão espiritual que não precisa mais do humus, que não precisa mais do material. É outro engano. Na verdade, a vivência da espiritualidade plena é uma vivência em que inclui a matéria. Isso talvez seja uma das grandes falhas das religiões, e a gente tem que tomar um cuidado com isso, da ideia de que para a gente se espiritualizar, a gente tem que renegar e dispensar o material e a nossa vivência física. A gente se torna anjos sem pernas, sem pés no chão, né? Ou seja, falsos anjos. Lembrando que o próprio Cristo, quando ele vem, ele se mistura, que nem um fermento, ao mundo onde ele vive. E ele é o mais humano de todos. É o ser mais perfeito que tem que nos servir de modelo e guia. É o mais humano de todos. Sérgio, a Silvia tem uma pergunta. Silvia, pode fazer, por favor. Obrigada, Alexandre, Dani, pelo convite, doutor Sérgio. Sempre muito bom ouvir você. Tudo bom? Você estava falando do teu livro, do trino, né, do cérebro, que eu acho, primeiramente, queria só falar rapidamente, que eu achei um pouco difícil por causa da ciência de palavras difíceis que não está dentro da minha limitação do entendimento, mas achei muito bom. Agora, esse realmente Sermão do Monte é um que eu estudo. Eu gosto muito desse livro, já ouvi as palestras sobre o livro, mas estou sempre, é como mesmo você disse, a gente, por mais que estuda, que por mais que conheça um pouquinho do Evangelho, mais a gente pode saber até o resto da nossa encarnação aí que vai faltar, não é? Mas eu queria falar, você perguntou aí de duas virtudes que nos tocavam muito e as duas primeiras, as duas minhas, talvez que está ligado naquilo que eu mais tenho dificuldade, que é o humus, né? O humus eu acho que é bem difícil para todos nós, mas principalmente para mim, trabalhar a humildade, né? E a misericórdia, que é a do coração, que eu acho que está ligada ao perdão, que também são duas coisas que talvez eu tenha mais conflito, dentre todas as outras, obviamente que estou trabalhando, mas eu queria te fazer a pergunta nessa direção, porque já que está ligada aos chakras, né, e o coronário especialmente, e aí a gente vai também só para trazer a pedagogia de Jesus, quando ele então, é a última coisa que ele faz na cruz, que é perdoar, né, perdoar aqueles que não sabem o que fazem, e também o ensinamento com Judas, né, que ele manda ir atrás de Judas, então ali todo trabalhando esse perdão, né, que está ligado, então, com com a misericórdia, com essa passagem, e que é o do coração. Aí a pergunta é a seguinte, como a gente sabe que estão relacionadas ao chakra, às doenças, né, teria alguma que está mais relacionado, que seja mais ou menos importante, ou que afeta mais ou menos o nosso organismo em si? E aí eu vou um pouco mais longe, nesse momento de resgate coletivo, teria alguma coisa, o Covid, a ver com esse vírus, né, a ver com o nosso problema de uma doença geral,
não sei se ficou bem claro. Sim, acho que tem bastante coisas aí, né, Silvia? Tu colocou bastante ideias aí para a gente poder percorrer e refletir. Deixa eu pegar algumas coisas que tu falaste aí para eu tentar ver se eu consigo ajudar. Bom, já começando pela pergunta que tu fazes, das duas últimas. Eu acho que não, tem, assim, um chakra ou um ponto de virtude em especial que vai ter correspondência direta com algum sintoma. Eu acredito que cada pessoa, cada indivíduo, ele vai desenvolver uma dinâmica própria, né? Portanto, vai apresentar os sintomas que são particulares. Então, ele é uma rede de interferências que pode repercutir de forma física ou de forma emocional. Lembrando, isso eu não coloquei no livro, isso é uma das coisas que, lendo mais recentemente, eu me dei conta que as três primeiras virtudes, por exemplo, a humildade, a resignação e a mansuetude, são virtudes pessoais. Tem a ver, são níveis de trabalho interno, a pessoa com ela mesma. Assim, é muito interessante, porque se a gente pegar a montanha, a parte inicial da escalada é a pessoa com ela mesma. Então, assim, é olhar para dentro, eu fazer um trabalho de autoconhecimento, eu fazer uma psicoterapia com algum terapeuta que me ajude para poder me pensar naquilo que eu não consigo me pensar sozinho, ver que eu sou narcisista e não me dou conta, que eu acho que eu sou humilde, mas eu não sou humilde, ver que eu sou violento, muitas vezes na minha vida, atrás daquela brandura que aparentemente parece ser mansuetude, descobrir coisas difíceis, trabalho interno, mergulhar dentro de si e ver assim, onde é que estão as minhas encrencas, as minhas dificuldades que eu não estou vendo. Quando chegamos no nível intermediário, quando chega bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, a fome, esse nível tem a ver com o chakra gástrico, o plexo solar. É muito interessante, porque ele coincide, inclusive, nesse nível de correspondência. Então, a virtude que surge daí é a fé. Então, quando a pessoa já não está dando conta dela sozinha, ela precisa se abrir para o transcendente. O indivíduo, quando Jesus diz assim, sozinho não dá, tem que ter o Pai junto, tem que ter essa parceria com o divino. Então, ele nos ensina a fé. A fé do tamanho que não pode ser grande, tem que ser do tamanho do grão de mostarda. E é o suficiente, porque ela inocula. O trabalho do divino é o trabalho da transcendência, das coisas que a gente não consegue fazer por nós. E aí, Silvia, a partir daí é que a gente passa para a misericórdia. Porque a misericórdia e começa nesse nível a relação com os outros. Se no primeiro momento existe a relação comigo mesmo, no nível intermediário a parceria com Deus, para só aí eu poder transitar a minha relação com os outros. E aí ter condições de perdoar, ter condições de ter compaixão, ter capacidade de me sentir igual aos outros e, portanto, sujeito a erros também, e também me perdoar. Porque a dificuldade do perdão está ligada diretamente à dificuldade de poder se perceber nas dificuldades internas que a gente tem. E à medida que a gente está se conhecendo melhor, que a gente está resolvendo conflitos, o perdão vai sendo um processo natural. Quando a gente está esbarrando muito numa coisa, que tem coisas internas que estão muito difíceis de serem encaminhadas. E aí, a partir daí, então, surgem as outras virtudes, que são virtudes relacionais mesmo, O altruísmo, a caridade. Não existe caridade da pessoa com ela mesma só. Tem que ter outro. Tem que ter o outro. Sim. Não é? Então, é muito interessante que se tem o primeiro momento que é pessoal, existe o segundo momento que junta a questão da transcendência, logo a seguir entra a relação com os outros. E aí faz sentido aquilo que Jesus diz assim, amarás a teu próximo, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Daí, é o Sermão do Monte. Porque se ele diz assim, como a si mesmo, eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso me relacionar comigo mesmo. Primeiro nível. Ao teu próximo, a relação com os outros. Então, a relação das seguintes virtudes. E a Deus sobre todas as coisas, que é a transcendência. Então, realmente é uma santíssima trindade interior, vamos dizer assim, de conquistas de virtudes.
Então, a melhor forma é de aprender, de aprender todas essas virtudes, é vivenciando, é o próprio, né? O nosso espelho. Eu acho que sim. Eu faço uma leitura da pandemia, mas é muito particular minha, assim, de que a gente estava completamente fazendo de conta que estava se relacionando com os outros, né? Eu acho que a gente estava vivendo um faz de conta tão grande, assim, de vínculos superficiais, de vínculos narcísicos, de valores desencontrados, que eu acredito que essa parada, esse convite de ficar dentro, ele serve para a gente poder estabelecer a grande batalha que a gente precisa fazer, que é dentro de nós, né? A pandemia me parece que entrou no lugar de uma guerra, né? Parece que aquilo que poderia ser um conflito bélico internacional, ele se transformou num conflito contra um vírus interior, né? Ele passou para dentro. E é muito sutil, né? Acho muito sutil, né, doutor Sérgio, a gente reconhecer essas verdadeiras sombras que habitam em nós e mergulhar nessa floresta, como dizia o Chico, mergulhar em nós e encontrar, porque ainda nós somos muito imperfeitos, né? Sim. E é muito difícil. Então, a dica sua aí me parece assim, porque nós, como espírita, falamos muito do amar e instruir, né? Isso é muito bom. Agora, só isso, às vezes, não basta devido ao nosso nível de consciência. Então, ajudar a ter uma pessoa, né, que nos ajude, uma terapia, é muito importante também, não é? E se tem mais alguma outra coisa que você pode orientar, que possa também a gente descobrir isso, né, essa sutilidade, para que a gente possa desenvolver melhor e mais rápido esses potenciais. Acho que uma das coisas que a gente precisa caminhar é eliminar os excessos. Nós vivemos uma época de exageros e de excessos. Nós temos coisas demais na nossa vida. Tem roupa demais, tem preocupação demais, tem compromissos demais, tem reuniões demais, tem eventos mentais demais, tem pensamentos demais. É tudo demais. E eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo, que é assim uma espécie de um convite para a gente tornar mais ecológica a nossa existência, né? Ficar de uma forma mais econômica, deixar sobrar espaço mental, criar espaço. Mais importante que o tempo é o espaço mental que precisa se criar dentro de nós, né? Então eu acho que sim, poder ter ajuda nesse momento é uma coisa muito importante. Muito obrigada pela dica, essa é muito boa. Vou guardar aqui. Obrigada, viu? Sérgio, a Dani... Estou vendo alguém com o dedo lá em pé, lá, o Francisco. Mas desculpa, vai ter que aguardar um minutinho, porque a Dani, ela pediu para falar antes de ti, tá bom, Sogrão? Tá bom. Eu pode falar, Dani. A Dani da Alsta, minha xará? Que delícia! Gente, que bom estar aqui novamente aqui com vocês. E é uma honra estar também ouvindo esse ser maravilhoso aí, né? O doutor Sérgio Lopes. Aqui é a Daniela que está falando, da Sociedade Espírita de Emmanuel de Viena. As nossas atividades são somente no idioma alemão, mas é uma delícia estar aqui, realmente. E eu vou fazer as palavras de Gandhi, que se perdesse todos os livros sacros, né, da humanidade, se salvasse só o Sermão da Montanha, né, nada estaria perdido. Então, esse tratado psicológico, você foi muito inspirado. Porque ele vem realmente... Eu desejo ansiosamente, porque eu vou no Brasil no meio de julho, e eu pretendo obter essa sua obra. Porque, infelizmente, eu fui olhar pelo Amazon, eu não entendi, porque primeiro que no Amazon.de, que é da Alemanha, não existe, e quando eu entrei no Amazon.com, ele está saindo em torno de $150. Opa! Estão ficando ricos às suas custas, a gente não sabe. É verdade. Eu preciso dizer que esse dinheiro não vem para mim, tá? Não. A obra toda vai... É da Fergus, tá escrito aqui, olha, tá a plaquinha, né? Mas, assim,
eu, como eu falei agora com a Dani, realmente era fazer esse comentário, porque dizer que isso é tão importante, e nesse momento, principalmente, de testemunho, né? Porque nós estamos com tanto medo desse vírus. Gente, nós nascemos, vivemos e vamos partir. Com exceção do suicídio, nós estamos programados para vir. A gente já veio, né? Só não está carimbado. Há 100 anos atrás teve uma pandemia com a gripe espanhola que ceifou milhões de vidas, né? Então eu acho que principalmente esse sentimento de medo que está, essa incerteza que está ocorrendo pela humanidade, ajuda muito ao vírus. Ele agradece, inclusive, porque a gente sabe que primeiro emana tudo do mundo espiritual para depois conosco. Então, se servir de algum comentário, né? É estudar mesmo a cada um desses chakras, como o nosso querido também falou aí, que essa é também uma parte tão importante desse livro, que alguma coisa eu já peguei desse livro, tá? A gente vai pincelando e acaba, enquanto não chega nas nossas mãos aqui, a gente vai pincelando. Então é isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa aqui, tá? E assim que tudo isso passar, seja muito bem-vindo aqui à Áustria, querido Dr. Sérgio Lopes. Quero conhecer ali onde o Freud começou a atender, a casa de Freud, né? Eu sou um estudioso dele, acho que é um trabalho fantástico da psicanálise que nos ajuda a poder mergulhar nos conflitos internos. Então, com certeza, eu quero me deitar nesse divã aí ainda para poder avançar um pouquinho mais. Será um prazer, viu? Será um prazer. Obrigado a vocês dois, seus lindos aí. Tudo de bom. Dani, eu fiquei pensando assim, ó, que o medo, ele tem duas funções, né? Uma função fundamental, que é nos conectar com aquilo que é ameaçador mesmo. A gente não pode também desprezar as ameaças reais e tomar as devidas providências para a gente poder se precaver daquilo que é perigoso mesmo. Então, num primeiro nível, o medo ele é necessário. É bom que a gente esteja com medo para a gente se cuidar. Se a gente não ficar com medo, a gente atravessa a rua sem olhar para o lado, a gente cai numa espécie de um descuido perigoso. Então, ele tem uma função. O medo ele se torna patológico quando ele se torna pânico, né? Quando ele é excessivo, quando existe uma ansiedade generalizada, que aí já é indicativo de que tem algo dentro da pessoa que não está bem. Então, esse temor excessivo nos mostra que existem situações internas que não estão bem esclarecidas dentro de nós. Então, eu acredito que uma delas é que a gente talvez não estivesse levando muito a sério a questão da nossa finitude física. Principalmente nós que somos espíritas, muitas vezes a gente romantiza um pouco a ideia de que a gente não vai morrer, de que é vida espiritual, de que é tudo natural. Só que a gente vai morrer, né? A gente vai morrer, sim. Fisicamente a gente morre. E a única vida que a gente conhece, de fato, nesse momento de verdade, é essa que a gente tem. Então é natural o medo. E quando a pandemia surgiu, ela nos avisou de uma coisa que a gente tinha esquecido. Ela disse, olha, tem risco de morte. Eu vou morrer. A gente parece que tinha esquecido disso. Né? Eu vou morrer? Eu posso morrer? É uma novidade que a gente está sempre evitando de tomar contato. Então, essa é a dimensão física, é a dimensão humana, que é muito importante que a gente entre em contato com ela, para que quando a gente transitar esse tipo de compreensão, também a gente transite a partir de um estado mais empático com os outros que estão assustados, que estão apavorados. Pois é, mas se eu morrer, mas eu deixei de fazer tanta coisa, eu queria fazer tanta coisa, eu tenho tanta mágoa. Bom, aí começam a surgir todos os sentimentos, tantas emoções, e aí começa a fazer sentido que esse é o momento que a gente está assustado, que a gente está atemorizado, que é o que a gente entra mais em contato com a gente mesmo. Né? Então é por isso que quando Jesus fala das aflições, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não existe virtude na aflição. Jesus não estava dizendo que o aflito ele é bem-aventurado, embora apareça na colocação. O que nos parece que ele está trazendo é que a aflição pode desenvolver uma virtude dentro de nós, que é a resignação, que é a capacidade da gente poder entrar em contato com os sofrimentos, desenvolver os nossos potenciais. Porque uma aflição só pela aflição, ela não desenvolve a pessoa espiritualmente. Tanto que existem povos que estão sofrendo e que se tornam cada vez piores.
a violência dos povos, né? A pessoa sofre alguma coisa, se vinga e fica se perpetuando naquilo ali. Uma pessoa aflita, ela precisa tomar uma decisão. Assim, eu estou aflito, o que eu vou fazer com isso? Eu vou mergulhar dentro de mim, eu vou procurar me conhecer, eu vou procurar me transformar, ou eu vou me revoltar? Então, o trabalho interno decorrente de uma aflição, como, por exemplo, podemos colocar a pandemia como uma aflição. A aflição da pandemia, não posso sair de casa, eu vou contaminar. Eu vou me contaminar, eu vou contaminar uma pessoa, eu posso matar uma pessoa se eu não me cuidar. Não é? Isso é uma aflição. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me conhecer, eu vou ver se eu sou solidário, se eu sou respeitoso, se eu sou capaz de me autocuidar, se eu sou capaz de cuidar os outros, se eu sou capaz de me solidarizar. Então, eu transformo, eu me resigno com esse fato, que eu não tenho como superá-lo, ele é mais forte do que eu, não é? E transformo isso numa ferramenta de trabalho. A outra pessoa pode se revoltar, o mundo está errado mesmo, isso não tem jeito, e ficar dentro de casa se queixando. Então, o que faz a pessoa evoluir é o que ela resolve fazer do sofrimento que ela está passando. Sempre assim. Gente, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho você. Que delícia! A gente se transforma pelo trabalho interno. Verdade. O que a gente faz com a gente é o que a gente vai ser quando crescer. Vamos dizer assim. E isso é complicado, viu, Dani? A gente não cresce, eu não estou nesse lugar que tu está vendo aí, por exemplo. É uma ilusão de ótica. Na medida que eu estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma coisa que eu estou tentando percorrer também. Eu patino diariamente nisso. Aí eu vou para o meu analista, eu vou fazer minha terapia, aí ele me chama a atenção, e diz, nossa, isso aí, tá te achando. É de nossa mesmo, calma, menos. E a gente vai e volta a todo momento. Acho que esse é o trabalho, né? O trabalho interno, o trabalho da gente se buscar, da gente se transformar. Sermão da Montanha é essa matéria-prima viva, assim, porque a gente percebe assim que a gente está junto, a gente não está numa escala diferente dos outros, né? Jesus nos ensina isso. Jesus, ele faz uma coisa extraordinária, que é se colocar num plano de igualdade, mesmo ele sendo ele quem ele já sabia que era, né? Eu sou aquele que sou, dizia, né? Mas ele sabia ao mesmo tempo que não gostava que chamassem de bom, né? Ele se colocava assim como igual, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. Era uma permanente ensinamento de igualdade, assim, de semelhança, né? Foi falado aqui no final da vida dele, quando a Silvia, né, que eu acho que já saiu, ele perdoa, né? Existe uma crônica muito linda de Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos, que ele conta a última tentação. Depois vocês leiam ali, peguem a obra, vocês têm um PDF na internet, peguem ali Contos e Apólogos e leiam a última tentação. É um dos contos mais belos, no meu entendimento, de Humberto de Campos para nós, que é quando Jesus está na cruz sozinho e ele sente saudade dos amigos. Diz Humberto de Campos que Jesus sente saudade. Ele começou a olhar para o lado e disse assim, onde é que está o Pedro? Me negou 3 vezes. O que fez Judas me vender por moedas? E aí ele foi lembrando de um por um. E não tinha ninguém ali. O único que estava era João, que estava amparando a mãe dele, que estava ali acabada, né, aos pés da cruz, né, que é natural. E ele se deu conta que todos aqueles amigos que ele conviveu, que ele tinha tanta vontade de estar junto, não estavam ali. E aí ele chorou de saudade. Diz Humberto de Campos que Jesus chora de saudade dos amigos, que nem nós agora na pandemia. A gente está com saudade de se encontrar com os amigos e não pode viajar, não pode ir longe, não pode se encontrar, e sente saudade, sente uma dor no peito. Jesus sentiu isso. E me dá, pelo menos a mim, um conforto muito grande, porque se Jesus sentiu isso, eu me sinto justificado de sentir isso, e muito mais. E aí, então, Jesus, ele naquele momento que ele se entristece, surge do meio da multidão aquele mesmo espírito que havia tentado ele no pináculo, que foi descrito no Evangelho como Satanás, que era um espírito de baixíssima evolução, mas de altíssima sabedoria, inteligência perversa, e ele se aproxima com o olhar para o Cristo, olha a força desse espírito, né? E chega em Jesus e diz assim,
E aí? Onde é que estão os teus amigos? Se tu quiseres, tu desce daí. Sabe que tu pode sair daí. O mesmo que acalmou a tempestade, caminhou sobre as águas, multiplicou pães, poderia descer da cruz. Ele sabia disso. Desce daí. E vamos conquistar o mundo. Renega tudo que tu quer, que tu pregou e vem comigo. A gente pode caminhar junto aqui. Ou seja, Jesus tinha aquela possibilidade de fazer aquilo. E aí, então, Jesus, naquele momento que está ouvindo esse espírito que teve acesso a ele naquele momento, olha só, de algum modo aquele espírito pôde se aproximar de Jesus para fazer essa proposta. Jesus deixou alguma coisa em aberto, né? Só que à medida que esse espírito foi falando para ele isso, diz Humberto de Campos que Jesus foi examinando dentro dele assim, um por um. Ele disse, sim, Pedro me negou, mas não porque não me ama, é porque ele é uma criança e ele tem medo. Ele teve medo, mas ele vai se transformar num gigante. Judas me vendeu, mas não porque não me amava, é porque ele acreditava que estava sendo mais útil assim, numa revolução do que ele poderia empreender de uma forma mais rápida. Ele me achava lento. E aí então ele, tanto que ele se suicida depois quando ele se dá conta da bobagem que fez, ele fica com tanta culpa que ele se mata. E assim Jesus vai um por um, perdoando. E naquele momento, quando ele revisa todos os amigos que não estão com ele, e se dá conta, assim como um pai faz com o filho, que o filho não pôde estar ali porque ele ainda é pequeno, ele então olha para o céu e diz assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão de Jesus não era para aqueles que estavam crucificando, é para os amigos que não estavam com ele. Perdoa-lhes, porque eu perdoo. E conta então Humberto de Campos que naquele momento o espírito se revolta, aquele que está tentando Jesus, vira as costas e sai enfurecido, e no mesmo instante a abóboda espiritual se abre no céu e ele percebe que ele está acompanhado por um cortejo de anjos. Naquele momento que Jesus resolve, que decide, que escolhe o perdão mais uma vez, é quando a sintonia do próprio Cristo se abre para ele se sentir acompanhado pelas forças espirituais, pelo Pai amoroso, justo e bom, que esteve o tempo todo com ele. Então ele diz, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ai, tô quase chorando aqui. Eu acho que agora a gente pode passar para o Francisco, né? Meu sogro querido. Quer fazer pergunta ainda? Tá no mudo, sogro. Abri aqui, não está falando? Agora sim. Sim. Agora sim. Não, eu não li o seu livro, mas eu li o Sermão da Montanha. Eu acho que o Sermão da Montanha ele é um complemento de tudo aquilo que Jesus falou e pregou, como amor, caridade, doação, a pessoa se reformular, a pessoa se integrar. Quando ele falou, inclusive, que era mais fácil um pobre passar por uma agulha do que o rico chegar ao reino dos céus, evidentemente não é aquele pobre material, mas é o pobre de sentimentos ruins, é o pobre de boas vontades de se reformular. Eu acredito, e dou um exemplo muito fácil. Se você quer que um sol entre dentro de um quarto, está um tremendo sol de 40 graus lá fora, você está com a janela fechada. Esse sol não vai entrar dentro do seu quarto. Se você abrir uma resga, vai entrar apenas um pequeno raio de sol, mas também não vai iluminar. Então, para que o sol entre no seu quarto, você tem que escancarar as janelas. E eu acho que o quarto representa a gente. Se a gente quer se reformular, se a gente quer se mudar, quer reconhecer os nossos erros, quer partir para os princípios de Jesus, do amor, do perdão, da doação, tem que escancarar a janela. É o primeiro passo. É você entender a sua necessidade, que isso é pregado, inclusive, eu acho, no próprio Sermão da Montanha, que é o complemento dos princípios de Jesus. Você tem que se entender e você se predispor de verdade
você tem aquele exame de consciência sincero e honesto, e que você tem que realmente sentir quem é você, o que você está fazendo, o que você fez e o que você se propõe a fazer. Então, a partir desse momento, é o primeiro degrau da escada. Você não vai chegar lá em cima ao patamar se você não galgar essa escada. E essa escada pode ter degraus mais fáceis, mais íngremes, menos íngremes, né? Pode ter espinhos no meio da escada, que você vai se rasgar, vai se machucar, mas você vai subir, se você perseverar. Se você tiver a intenção realmente de seguir os três, para mim, são os tripés dos mandamentos de Deus: amor, caridade e doação. É você se integrar realmente, você... Isso daí, todos os restos que Jesus fala, tanto no Sermão da Montanha, ou quando ele ensinava os apóstolos, quando ele pregava, eu acho que resume-se nisso. É a caridade, é o amor em cima de tudo, para você se amar e você amar o próximo, mas amar o próximo de uma forma incondicional. É você se dar o direito de você se perdoar perdoando o outro. Você não pode jamais se perdoar se não perdoar o outro. Você se redimir, você escancarar a janela e você realmente dizer: eu vou mudar. Eu mudar. Porque bem intencionado é que nem o ditado: bem intencionado, o inferno está cheio, né? Você pode ter aquela intenção agora e daqui a pouco mudar totalmente a vontade. Qualquer coisinha... É muito rápido, né? Qualquer palavrinha mal colocada, aquilo você vira um vulcão em você. É verdade. Então, tem que analisar bem e ponderar bem. Eu acho que esses são os princípios. Né? É interessante, Francisco, isso que tu trazes, porque no próprio Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, a limpeza, ela não se refere apenas à ausência de sujeira, mas se refere a isso que você está dizendo, assim, que quando a gente limpa uma peça, a gente esvazia, né? Também pode significar esvaziamento, pode significar tirar o excesso. Limpeza, quando a gente limpa, vou limpar o meu armário, significa esvaziar, esvaziamento, estar aberto, estar com a janela aberta, como você falou. Né? Porque se a gente está com a casa muito cheia, não cabe nada. Está fechado, está sujo, está lotado. Então, me parece que quando Jesus fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, são aqueles que estão abertos também para caber o novo, para poder ampliar aquilo, ir além daquilo que já sabe. Porque não tem sujeira maior do que o acúmulo de conhecimento inútil. Né? A gente está cheio de teorias e coisas, não cabe nada, a pessoa não está mais pronta para aprender, para trocar, não precisa ir mais a grupo de estudo, porque ela já sabe tudo. São pessoas que ficam fechadas no próprio narcisismo, na própria vaidade. Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, e compara a uma criança, a criança tem essa peculiaridade, ela tá aberta, né? Ela ainda não está presa a uma arrogância, a uma prepotência, ela está assim disponível para poder aprender, tem uma vida pela frente. Então, esse espírito que Jesus nos fala no Sermão da Montanha tem isso que você falou, a abertura da janela, né? Abrir a janela, expandir, abrir as portas, estar aberto, estar disponível, estar num estado de receptividade, né? Para que a gente possa trocar. A abertura nos dá isso. A gente está aqui, a gente ouve uma coisa que não tinha pensado, a gente oferece outra e a gente vai indo junto. Porque isso é o que dá esta solidariedade. A gente precisa ir junto. A pessoa vai sozinha, né? Vai andando sozinha, com muita gente aí. Vai numa carreira solo, perigosa. É aquela história, né? Você tem que esvaziar o copo para você poder preenchê-lo de novo. Um copo repleto só vai transbordar, não vai captar nada. Exatamente. Princípios, inclusive, esse é um princípio de Gandhi, que dizia: esvazie-se o copo, se esvazie, para que você possa captar ou aprender alguma coisa, né? Acho que sim, acho que esse tem o mesmo sentido do bem-aventurados os limpos de coração, né? É a mesma essência de ensinamento. Exatamente. Se você não esvaziar a sua capacidade de querer aprender, de querer se reformular, você está lotado, você não tem espaço para você até se reformular. Você não tem espaço para uma ideia nova, uma ideia de reformulação, você não tem, você está lotado. Sabe que uma das coisas que eu fico pensando que a gente precisa desenvolver em nós é a capacidade de desaprender. Porque
para poder aprender alguma coisa nova, a gente tem que desaprender o vício daquilo que a gente achava que já estava conhecido. Desaprender, desfazer, assim, se desapegar das verdades absolutas e estar aberto, colocar isso, acho que foi muito bem colocado, Francisco, assim, colocar a abertura ao novo, sabe? O desapego, esse estado de estar começando novamente, né? Tem tudo a ver, acho que tem toda essa direção. Diz, Alexandre. Isso aí que você colocou tem a ver também com a gente desaprender o que a gente aprendeu nas nossas encarnações menos felizes, né? Não deixar o cérebro reptiliano dominar. Aí a gente volta para o mesmo ponto que a gente começou, né? Porque a gente, muitas vezes, como diz o Divaldo, né? A gente reage, a gente não age. Né? A gente esquece o que a Joana de Ângeles vive nos dizendo, né? Lucidez e consciência. A gente age pelo instinto daquelas situações que nos foram úteis em outras experiências, mas que agora são empecilhos para a nossa evolução. Então, alguém dá um encontrão na gente por acaso porque perdeu o equilíbrio, a gente nem quer saber o que aconteceu, já parte para a briga. Sim. Porque em outra situação poderia ser alguém querendo tirar a nossa vida. Mas hoje não é mais isso, né? Então, essa questão do esvaziar o nosso copo para enchê-lo com outras experiências e outros conceitos, outras virtudes, outros procederes, né? É parte dessa renovação. E eu acho que poder fazer isso em grupo é muito interessante, porque a atividade como a que a gente está fazendo agora aqui é o que nos abre pensamentos inéditos. A chance da gente poder pensar em alguma coisa que não pensou até então é estando com outras pessoas. Porque senão tudo fica passando apenas pelo circuito da nossa própria mente. A gente fica pensando as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, tendo certeza das mesmas coisas e ficando no mesmo lugar. A gente faz um estacionamento do nosso processo evolutivo. Então, acho que isso é dos desafios que eu acho que a gente precisa, né, desenvolver como espíritas cada vez mais, é a capacidade de ir junto, trabalho em grupo, né? Trabalho coletivo, trabalho de parceria, de troca de ideias. Né? Eu tenho pensado muito nesse aspecto. Durante muito tempo, como vocês sabem, eu faço um trabalho muito intenso assim de atividades expositivas. Em muitos momentos, as atividades expositivas foram me cansando, porque na atividade expositiva tem essa característica do monólogo, né? da exposição, muitas pessoas ouvindo e um só falando. Isso é útil, claro que é útil, a gente divulga a doutrina assim, mas tem que tomar cuidado com isso, porque o trabalho de crescimento se dá na troca, ele se dá no estudo, se dá nos pequenos grupos como esse. A gente tem uma abrangência grande, está chegando através do Facebook para muitas pessoas estão nos ouvindo, mas o trabalho que se faz num grupo como esse, como que a gente está falando, ele é de muito mais fertilização do que um trabalho de uma palestra expositiva, onde às vezes a gente acaba repetindo a mesma coisa que nem um papagaio, sabe? Então, esse trabalho junto, do conjunto, abre inclusive sintonias espirituais novas, nos motiva, e aí então faz sentido aquilo que Jesus disse que o Consolador tinha que vir fazer, né? Que era reavivar, revitalizar e trazer de volta aquilo que ele fazia. O que Jesus fazia era um grupo de estudo, né? Em outras palavras, né? Ele reunia a gente na volta dele e ficava trocando ensinamentos dentro da sabedoria dele, obviamente, né? Mas tinha esse formato também. Até porque, de repente, algum de nós enfoca determinado ponto que não tinha passado na nossa cabeça. Não é não? Eu tenho uma ideia, de repente, você, o Alexandre, a Dani, a Jane, tem uma ideia diferente, e ela, ao falar sobre enfocar aquele ponto, vai fazer com que eu raciocine de meu, realmente. Eu acho que eu tenho que reformular essa minha ideia, que essa ideia que eu estava com o copo cheio, eu tenho que esvaziar e reformular. Eu tenho que raciocinar sobre esse outro ponto de vista do outro.
Porque eu estou raciocinando sobre o meu ponto de vista. Não é? E quando eu raciocino sobre o meu ponto de vista, fatalmente eu estou fadado a errar. Claro. Ou vai no mínimo estacionar, né? Vai estagnar. Eu estou sendo egocêntrico, eu estou sendo o sol. Isso. Os outros em volta e eu sou o principal. Está errado isso. Um caminho pobre. Aí faz sentido aquilo que Jesus dizia, que bem-aventurados os pobres de espírito. Ele também não está exaltando apenas aquela coisa da humildade, da pessoa que não fala, mas a humildade no sentido da pessoa ter esse fundamento emocional de poder se abrir para poder mudar opiniões. A humildade tem a ver com isso também. Assim, de repente eu digo uma coisa aqui, e aí daqui a pouco vocês vão dizer, Sérgio, mas tem tais e tais fatos que mudam, que te desafiam para ter que modificar aquela crença. Esse é um momento muito difícil. Se a pessoa não tiver um mínimo de humildade, ela, de jeito nenhum, o que eu estou falando eu recebi do Dr. Bezerra de Menezes essa noite. Ele veio falar comigo e me disse que isso é verdade eterna. Pronto, isso é arrogância, né? Não estaria abrindo a minha janela, né? Não, aí a pessoa entra no processo de fascinação. Também. Não é isso? Que é muito perigoso, aliás, muito frequente nos nossos dias, né? As fascinações estão aí, em abundância. Porque quando uma pessoa fica indo muito sozinha, pensando apenas naquilo que ela está dizendo, e não aceita o que os outros estão colaborando, opa, está na hora de acender o sinal. Opa, não é assim. O espiritismo é para ser junto, para ser em grupo, para ser trabalho coletivo. A própria doutrina espírita, por definição, não é o trabalho de um homem, é um trabalho dos espíritos, não tem autoria, não tem representante principal. Vários médiums, né? É. De vários homens e de vários médiums, né? Exatamente, vários espíritos. Os próprios espíritos, né, eles entram com pseudônimos, eles não oferecem o nome que eles tinham para tirar essa personificação, esse espírito da personalidade, né? Tornar o trabalho na ideia, tornar o trabalho no amplo. Por aí. Acumulação, né? Eu estava... Desculpa. Então. Eu estava aqui pensando que uma coisa que me toca bastante na questão do Sermão do Monte é o bem-aventurados os pacificadores. Eu gosto muito disso. Porque desde que eu comecei a estudar e comecei a adentrar esse estudo internamente, eu comecei a perceber as minhas violências internas, que, na verdade, antes, como tu está falando agora, né? Quando a gente está sozinho, quando a gente não está num grupo, a gente tem uma ideia, um conhecimento muito limitado. Então, quando eu comecei a estudar em grupo, muitos anos atrás, aí que eu comecei a perceber, nossa, sabe? Uma coisa que eu fiquei chocada foi compreender que timidez faz parte do orgulho. Eu não tinha ideia disso, né? Sim. Mas essa questão da virtude que tu traz aqui para essa bem-aventurança, que tu traz o altruísmo, né? E tu diz que o pacificador é aquele que promove a paz, é quem age sem violência. E isso, para mim, é muito importante, como espírito imortal. Porque se eu não tenho a honestidade interior, para mim, ninguém tem nada que ver com a minha vida, tipo assim, mas se eu não olhar para mim e ser honesta com os meus sentimentos, como é que eu vou conseguir identificar essa violência que eu trago e modificá-la, né? Porque quem promove a paz está fazendo uma ação. E se eu trago essa questão das guerras, das lutas dentro de mim, eu tenho muita força para fazer uma ação, mas ela está mal direcionada. Verdade. Né? Então, Acho que sim. Eu gosto muito dessa carta. Eu também, porque quando Jesus fala em pacificador, os vários momentos que Jesus fala em paz no seu evangelho, tem um que eu gosto muito, que é quando ele diz, eu não vim trazer a paz. O Jesus pacificador, em determinado momento, disse assim, eu não vim, pensais que eu tenha vindo trazer a paz. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão. E aí, está no Evangelho do Espiritismo, está no capítulo da estranha moral. Não é? Opa, como assim? Não vim trazer a paz. Ele veio trazer a paz ou ele não veio trazer a paz? Então, ele tá nos provocando
para pensar assim, que para eu ser esse pacificador pelo lado de fora, eu tenho que entrar numa batalha dentro de mim. Não existe pacificação externa se não tiver uma luta, se tiver uma espada, a espada da luta interior. Então, o primeiro trabalho do pacificador é ele entrar em luta interior, no sentido da modificação, de se conhecer. Muitas vezes isso vai passar por momentos de conflito. Eu costumo dizer assim, né? A pacificação, o primeiro... eu digo assim, a notícia ruim é assim, o primeiro sinal de que a pessoa está indo bem é ela ficar mal. Não existe trabalho interno sem conflito. Não existe essa pessoa não entrar em divisão consigo mesma. Se está tudo muito bem dentro da pessoa, está indo muito fluindo, maravilhoso, a pessoa está já se sentindo quase que um apóstolo de Jesus. Tem algo errado aí. Tem algo errado. Pode desconfiar que está indo por um caminho doce demais. Porque quando Jesus disse assim, quando 5 estiverem dentro de uma casa, 2 estarão contra 3, a nora contra a sogra, o pai contra o filho, a irmã, ele está falando disso, que a gente entra em conflito com a gente mesmo. Aquelas questões que a gente achava que estava tudo pronto, como diz o Francisco, não está, não. Aquilo ali tem coisa que precisa mexer e vai causar uma bagunça. Aí, esse pacificador, ele será o fruto desse trabalho interno. Se ele não faz esse trabalho interno, ele não se transforma num pacificador. Pelo contrário, ele vai para os ambientes achando que com uma conversa mole, com um discurso suave, causa maior confusão. Muitas vezes a gente vê isso no meio espírita. A pessoa vai para o meio espírita, começa a causar intriga, causa uma confusão, gera briga. Dali vai surgindo problemas e tal, e a pessoa diz assim, não, mas a minha intenção foi a melhor possível. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro dela que ela não trabalhou, que ela não se dá conta, que tinha que ter trabalhado primeiro, para quando ir para um ambiente como esse, promover a paz. Posso falar aqui? Eu pegando, inclusive, a sua deixa e a deixa da Dani, porque é importantíssimo isso, sobre a pacificação, sobre o ato violento, a violência. A violência não é só a violência física de você agredir. A violência, pior, é a violência de palavras, a violência de qualificação. Muitas vezes, a gente fala, a gente coloca, a gente escreve uma palavra, uma frase que seja, para terceiros, porque aquilo que alguém falou, acho que nos magoou, e a gente responde de uma forma agressiva. Se acha que não é agressivo, mas é uma violência, é uma forma de violência, não tem dúvida nenhuma. Quantas vezes a gente responde a amigos, a gente responde a parentes, a gente responde a terceiros de uma forma violenta? É uma violenta, é uma agressão. O reclamar não deixa de ser uma agressão, não deixa de ser uma forma de violência. E aí não é um ato pacificador, pelo contrário. É um ato de agressão. Eu acho que a gente tem que se policiar, é que nem eu falei, que nem você falou no início, nós temos que nos policiarmos para saber aquilo que nós vamos falar. Havia, antigamente, ô Sérgio, na mesa dos chefes da IBM, uma placa de acrílico dizendo o seguinte, antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Sim. Fundamental isso. Você não tem direito a falar aquilo que possa agredir o terceiro outro. Aí começa o policiamento. Essa forma agressiva é uma violência. Sem dúvida. Então, se você pensar aquilo que eu posso falar isso para Alexandre, eu posso falar isso para a Manuela, eu posso falar isso para a Dani, posso falar tudo, eu posso sair e bater todo mundo na rua, mas não devo. É a diferença do poder e o dever. O poder é limitado. Agora, o dever é que a nossa consciência é que vai administrar. E nós só podemos fazer essa ponderação se nós realmente seguirmos os princípios pregados por Jesus. Se nós seguirmos fundamentais, não adianta 500 divagações sobre aquilo, nem 500 escritos ou não, sobre aquilo que Jesus pregou, se nós não seguimos os iniciais, os fundamentais. Mas seguimos mesmo, ao pé da letra, abrindo, escancarando a janela para que possamos nos reformular. Verdade. Olha só, Sérgio, nós estamos aqui começando a ficar preocupados que já estamos em 1h20 e você talvez tenha que almoçar. É uma boa ideia.
Entrou aí, entrou também no grupo nosso, é minha esposa, Janine. Então, muito prazer, seja muito bem-vinda. A gente tem que tomar cuidado, daqui a pouco ela bota o nosso nome aí no despacho. O pessoal que não deixa a gente almoçar. Tá no mudo o teu microfone, Janine. Tá. Eu fiquei escutando vocês porque eu estava, a partir de um tempo, não vi tudo, porque eu estava em outra conversa com o pessoal de uma evangelização de São Paulo, do Grupo Azul, muito importante, que eu adorei conversar com eles, e eu falei uma coisa que cabe para o assunto de vocês, quando vocês falaram de se manter aberto, não é? E eu me lembrei do próprio exemplo de se manter aberto às transformações do próprio corpo, do corpo que a gente tem bebê, do corpo que a gente tem de criança, do corpo que a gente tem de adolescente, de adulto, essas transformações da vida e esse estar aberto a novas fases da vida corporal, da vida psicológica, não é? Eu fiquei pensando sobre isso, não é? Que ia também colaborar nessa reflexão de vocês, porque nós temos que ir nos transformando, não é? Num processo onde as várias fases da vida, o corpo mesmo nos mostra o quanto nós temos que estar aberto às novas fases que a gente vai viver. Para essas transformações, né? Interessante, é verdade. O Francisco estava colocando isso da forma assim de estar aberto a ideias, mas também, isso eu acho que é interessante, é o mesmo princípio. A pessoa pode se fechar a uma nova fase. A pessoa quer ser adolescente para sempre. Já está lá com 65, 70 anos e quer continuar adolescente, quer continuar jovenzinho. Né? Então, não se abriu a nova fase da vida, que tem as suas maravilhas, que tem as suas dificuldades, mas que tem as suas coisas de transformação, de novas propostas. Então, essa abertura, ela realmente, acho que tu pegou muito bem, Janine, ela se presta para uma ampla reflexão. É por isso que é interessante que o ensinamento de Jesus, ele serve não apenas para conceitos religiosos, né, morais, mas ele serve também para conceitos que a gente pode trazer para a saúde, para a parte, né? São leis naturais. Jesus nos apresentou a lei natural, que não chamou com esse nome, depois o Espiritismo é que vai apresentar isso dentro da lei natural, terceira parte do Livro dos Espíritos, e nos abre para leis morais, entre as quais lei de conservação, lei de progresso, lei de destruição, lei de reprodução, todas essas leis morais que vão nos ensinar que esse princípio filosófico que Jesus nos apresentou no seu Evangelho, ele se insere em todas estas nuances, assim, tornando o saber, a vida, um desafio muito interessante que nos faz tornar atrativo, né? Isso é uma coisa que eu tenho chamado muita atenção assim, para os grupos que eu tenho participado. Assim. O nosso trabalho espírita tem que ser atrativo, ele tem que ser um trabalho feliz. Ele tem que ser um trabalho agradável. Nós ficamos muito tempo percorrendo, às vezes, as hostes religiosas e trazemos isso para o nosso meio através da ideia do sacrifício, de que a gente tem que fazer um autoflagelo para poder estar evoluindo. Não precisa ir atrás do flagelo. As coisas duras da vida vão nos acontecer sem a gente buscar. O que tiver que chegar, vai chegar. O nosso papel é transformar essas atividades, essas propostas, em atividades prazerosas. Né? Para que a gente possa ter vontade de estar nos lugares onde está. Né? Se eu estou nesse grupo aqui, eu tenho que estar com vontade de estar nesse grupo aqui. Eu tenho que sentir vontade de que chegue logo sábado que vem para estar de novo aqui. Eu tenho que ter assim, um deslumbramento, um atrativo, isso tem que ser uma coisa boa na minha vida. O trabalho espírita tem que ser assim. Né? Porque senão vira uma espécie de uma barganha. Hoje eu tenho trabalho espírita, não, mas eu tenho que fazer, né? Porque eu sou um espírito endividado do passado, então agora eu tenho que pagar o preço indo para essa coisa chata de que, não, mas está errado. Não, errado é em mim. Né? Por aí, então, a abertura ela é um estado de seja bem-vindo à próxima coisa, seja bem-vindo à próxima oportunidade, seja bem-vindo. O que eu tenho que aprender com a pandemia? O que eu posso ter de bom? O que eu posso tirar de fruto daqui? Sabe, esse movimento que passa muito, o Sermão da Montanha nos ensina muito isso.
O Sermão da Montanha é o momento mais feliz do Evangelho de Jesus. E ele tem que ser, esse espírito, ele precisa estar impregnado permanentemente. O Sermão da Montanha está hoje, aqui. Jesus está aqui, falando em cima da montanha para todos nós. Só um segundinho, se possível. Posso falar? 1 minuto. Só um minutinho, menos de um minuto. A respeito, uma coisa muito importante passou na minha cabeça agora é o seguinte, a respeito do perdão. Muitas vezes a gente diz assim, eu tenho que perdoar fulano. Eu digo, não. Às vezes não é perdão, sabe por quê? Às vezes essa pessoa não tem nada, não fez nada para ser perdoado. Por exemplo, se eu faço determinada coisa, no meu limite, na minha capacidade de fazer, e se essa minha capacidade não completa, não é suficiente, não é agradável ao outro, eu não tenho que me perdoar porque eu não consegui fazer mais. Eu fiz o meu limite. Então, se eu fiz o meu limite, eu não tenho que me perdoar de nada. Eu não tenho que ser perdoado de nada. Eu dei o meu melhor. É uma coisa, uma palavra. Se eu digo alguma palavra para você, ouvir a rosto, que você pode interpretar, não, fulano falou mal, tal. Meu Deus, será que ele quis fazer aquilo? Sim, qual é a intenção, né? Ele não tem que ser perdoado. Está na cabeça da gente, é aí que eu digo, é o copo vazio, cheio, que tem que esvaziar e a janela abrir, para que a gente se reformular a respeito, inclusive, disso, do perdão. Por que perdão? Às vezes não há o que perdoar. Sim. Entendeu? Verdade. Muito bem. Bom, eu acho que... Vai, põe não, Manu. Põe não, Manu. Fala, Manu. É para agradecer. Gostei imenso. E vou procurar o livro aqui no Amazon de Espanha, que é aqui ao lado, talvez encontre. Como é que se chama o livro? Que eu não apanhei. Eu passo para você os detalhes. Ótimo. Gostei muito, ficou o convite de sermos virtuosos. Gostei imenso. Muito obrigada. Obrigado, Manuel. E bem-vindo a Portugal quando vier cá. Estou com saudade de Portugal, comer o bacalhau com um vinho verde. Bem-vindo. Até breve. Até breve. Bom, eu acho que nós vamos ficando por aqui, né? Sérgio, olha, eu queria que a Janine ainda estivesse aqui online conosco, porque eu ia pedir para ela para te dar um grande abraço. Sim. Você é um ser muito generoso e a gente, olha, você trouxe muita alegria para os nossos corações aqui hoje. E você não tenha dúvida, tenha certeza de que, como eu te falei, né, o teu livro foi um divisor de águas para mim, porque a partir dele eu comecei a ver o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte com outros olhos. Eu passei a entender um pouco, né? Eu ainda dia talvez João Evangelista faça comigo como ele fez com o Eurípides Barçanufo, né? E explicou o Sermão da Montanha para o Eurípides Barçanufo. Mas, né, dentro do merecimento de cada um, vamos colocar assim: você foi meu João Evangelista. Tá bom. Nesse aspecto. Então, é com muito carinho, com muita gratidão que a gente recebeu aqui hoje. Nós vamos aí fazer um pensamento positivo para você voltar. Claro. E eu gostaria de pedir, como é a nossa tradição, se você não se incomodar, fazer a nossa prece de encerramento, para que a gente possa encerrar. Quero agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui com esse grupo maravilhoso, né? Que vocês possam continuar assim trabalhando efetivamente no rumo, né? Desta descoberta sempre fascinante que é a gente ter essa caminhada em conjunto, né? Porque isso é fascinante, a gente poder estar junto, a gente poder estar labutando nesse trabalho que a doutrina espírita nos proporciona, já é uma grande oportunidade, né? Então, eu agradeço de poder fazer parte, claro que sim, Alexandre, quando eu puder, né? Às vezes que tem muitas atividades, a gente acaba se dividindo, mas assim que puder, eu estarei de volta aqui com vocês para a gente poder seguir conversando sobre esses e outros assuntos que desejarem conversar, tá? Muito obrigado aí, um bom fim de semana para vocês. Eu vou fazer uma prece, então, para agradecer a espiritualidade superior e que os espíritos amigos possam nos acompanhar hoje e sempre. Teria só um comentário que a Dani vai ler. A Graça Almeida está dizendo: gratidão pelo estudo, gratidão ao Sérgio pelo conteúdo trazido. Muito obrigado.
Obrigado, Graça. Então, nesse momento, a gente sintoniza com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre. Quem sabe podemos visualizar na nossa mente, na nossa imaginação, a figura de Jesus sobre uma montanha, mais uma vez, nos ensinando as virtudes das suas bem-aventuranças, e nos falando particularmente a cada um de nós naquilo que necessitamos. Se é conosco, Mestre, sempre. Que o teu sermão do monte esteja vivo dentro de nós, mais uma vez. Continue essa mensagem de amor inextinguível, para que na transformação sensível e imperceptível do nosso mundo interno, possamos estar caminhando para momentos mais felizes da nossa evolução espiritual. Protege os nossos irmãos da Inglaterra, de Viena, da Alemanha, dos Estados Unidos, todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento. Porque sabemos que a vida em países que já visitamos tantas vezes, que são desenvolvidos, mas muitas vezes é bastante difícil sob o ponto de vista espiritual. Então, que a aragem suave e gentil de Jesus, nesse momento, alcance a todos nós que estamos sintonizados nesse instante, trazendo aquele refrigério, aquele alívio, aquela brisa que provavelmente soprou no Sermão do Monte, naquele dia gentil em que aprendemos a grande mensagem redentora da humanidade, do Evangelho de amor de Jesus. Que ele permaneça, amigos, com todos nós, no lugar mais precioso que nós possamos destinar à sua presença, que é, efetivamente, o nosso coração. Que ele nos acompanhe, os nossos familiares, os nossos amores, esteja conosco nos nossos dias, cada vez mais vivo dentro de nós, para que nós possamos também ser cada vez mais vivos, representantes, discípulos de Jesus, na relação com os outros. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos acompanham. E com esta oração, nós damos por encerrado esse momento precioso de estudo e de parceria com Jesus no Evangelho do Sermão do Monte. Que assim seja.